Nossa terceira aula dos escritos joaninos. É um prazer estar aqui, queridos, e poder aprender mais um pouquinho com vocês, né? A primeira aula nós falamos um pouco sobre o Evangelho segundo João. A segunda aula nós falamos sobre as cartas joaninas. E a terceira e a quarta a gente vai se deter um pouquinho em Apocalipse. É ilusão achar que a gente vai abranger tudo, né? Mas hoje o professor é um facilitador, né? Nós damos os flashes de, vai por aqui, mostra o caminho e vocês corram atrás, leiam, né? Muito importante a leitura do texto bíblico, não só de comentários. Apocalipse é um livro que é muito diferente do Evangelho segundo João e das suas próprias cartas, né? É o único na Bíblia desse gênero apocalíptico, né? O que a gente pode falar de um gênero apocalíptico? É um gênero que é carregado não de desgraça, porque isso é apocalíptico. Não é neste sentido. Apocalipse é quando é um gênero carregado de imagens e excesso de simbolismo, né? É como eu tenho um amigo meu, Ivan Cabral, aqui toda a comunicação dele, é professor da universidade, é com charges, né? São os chargistas que nós chamamos. É um estilo literário. E o Apocalipse também, naquela época, carregava no simbolismo, nas imagens, né? Hoje, para a gente, há uma certa dificuldade nessa literatura, mas lembrando que Apocalipse não foi escrito agora. E na época, quando João escreveu, muitos leitores, ou a maioria, eram versados nesse tipo de leitura, desse tipo de literatura. A linguagem dele é altamente simbólica, e a grande pergunta que a gente faz, os teólogos, quando estamos estudando, é até que ponto nós temos que considerar como literal a mensagem, o escrito, até que ponto é figurativo, né? Mas uma coisa é consenso, que o simbolismo de João é constante, aí em Apocalipse, né? Preste atenção, quando Apocalipse, capítulo 5, verso 6, né? 5, 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra, né? Aí está uma simbologia que nós podemos encontrar no Evangelho segundo João, capítulo 1, né? E aí é quando a gente fala que, mesmo que seja diferente esses escritos, mas a gente consegue encontrar alguns pontos de contato nos escritos de João. João capítulo 1, verso 29. Eu acho interessante você assistir às nossas aulas com a Bíblia na mão, com o caderno anotando. Aí depois você vai tirar um tempo para ver os nossos slides e fazer a leitura, e aí fecha o ciclo e nós temos um conhecimento fantástico da palavra de Deus. Não que a professora seja fantástica, nem o aluno, mas que a palavra de Deus é fantástica. Amém, querido? Capítulo João 1, verso 29, tá dizendo assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certo? Capítulo Êxodo, agora, capítulo 12, né, vem falando sobre a simbologia do cordeiro, né, na época da Páscoa. Êxodo 12, capítulo 12, verso 21. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e disse: escolhem e peguem cordeiros para a família de vocês. A Bíblia, ela se interpreta, ela se explica com ela mesma. Então é importante um estudo correlato dos livros da Bíblia, né? Então esse simbolismo em Apocalipse é constante. As nossas dificuldades são, porque nem sempre quando ele diz cordeiro, na maioria das vezes está falando de Jesus, mas existe exceção.
Às vezes João fala cordeiro e está falando da besta, né? Olha a dificuldade do simbolismo. Capítulo 13, verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, né? Então, é importante a gente ter em mente isso, né? A linguagem simbólica, ela é uma linguagem que varia. Ela é uma linguagem futurística de Apocalipse e profética. No capítulo 9 de Apocalipse, depois você lê de 1 a 12, vai falar, né? O 5º anjo tocou a trombeta e vi a estrela que tinha caído do céu. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço. Aí vai falar no verso 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. É interessante quando a gente começa a ler. Se você começar a imaginar, você, né, se assusta, né? Eu já li alguns comentários que o que são esses gafanhotos? Será que seriam helicópteros blindados, né? Isso aí eu não me detenho muito nessa minha imaginação, porque é muito fértil, né? E a gente já escutou muitas coisas que beira a heresia em Apocalipse. Então a gente tem que ir até onde a palavra nos garante, nos dá segurança. Aquilo que ela nos garante, a gente fica com o pé atrás. É muito importante você acreditar que Apocalipse trata de pessoas reais, né? Como Jesus é real, apresentado no Evangelho segundo João, por João. João também apresenta Jesus, a volta dele como algo real, né? Jesus como cordeiro que tira o pecado do mundo e como esse cordeiro ressuscitado que está voltando, né? O próprio João considera-se autor desse livro, capítulo 1, verso 3, você pode ler Apocalipse 1, 3, né, e você vai ver que ele se declara aí. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que ouviu. Eu já escutei alguns falando que poderia ser João Marcos, né? Aquele que acompanhou, o sobrinho de Barnabé, que acompanhou Paulo. Mas o censo, a maioria dos teólogos acredita que realmente foi o apóstolo João que escreveu essa literatura, né? E ele se identifica claramente, né? É interessante que é uma literatura apocalíptica e que dentro dessa literatura ele coloca, nunca a gente viu em outros livros, ainda epístolas pastorais, né? Para as 7 igrejas. O Apocalipse, o livro Apocalipse, ele vem demonstrar como é que vai se suceder a história para todo mundo, né? É o resto da história, né? Sempre a cristologia, Cristo está na frente dos escritos de João. É o ponto culminante, né? E João apresenta Apocalipse como a revelação de Jesus. Então, ele foca no retorno de Cristo, mas ele não é algo para confundir a igreja, mas sim é aquele que se revela, né? Não há dúvida para mim que João escreveu. Se a gente for comparar algumas linguagens, a gente consegue entender que João escreveu também o Apocalipse, né? Também foi um livro escrito. Você vê que no final da vida o apóstolo João, o chamado apóstolo do amor, ele se dedicou a preparar a igreja e a escrever. Então nós também datamos o escrito de Apocalipse normalmente entre 81 a 96 depois de Cristo, né? Qual a finalidade? Nós falamos o que ele escreveu, quem escreveu,
quando escreveu. E agora eu pergunto, qual a finalidade que João teve em relatar isso? Principalmente, encorajar os cristãos que estavam no auge da perseguição. Muitos, ou todos os apóstolos ali já tinham sido martirizados. Então João precisava passar a mensagem que o martírio, a perseguição não era o final da igreja. Deus tinha preparado algo para o futuro. Isso é muito forte que João passa em Apocalipse, certo? Outra coisa importante é que alguns questionam a linguagem de João, e a gente reitera que eles usavam muito. O João já era um homem de idade, né? Talvez a visão não estava boa, a sua escrita fina não estava boa, então provavelmente ele usou o que nós chamamos de amanuense, né? O amanuense era aquele que era como se fosse um discípulo daquele que estava ditando. E o amanuense era um homem totalmente preparado, ele era um homem de leitura, de conhecimento, era um cristão. Então, aí algumas variações na linguagem pode ser explicada porque foi escrita com outras mãos, né? Foi escrito com um período de perseguição do reinado de Domiciano, né? Foi o imperador que mais perseguiu os cristãos, né? E é importante, eu gostaria de terminar essa terceira aula ressaltando como nós podemos interpretar João. Primeiro, pertence a um tipo especial de literatura, não é uma literatura normal. Nós precisamos fazer a correlação com a Bíblia restante e principalmente as raízes de Apocalipse estão no Antigo Testamento. João é um livro, ou Apocalipse é um livro de visões, né? E essas visões eram bastante significativas para os leitores da época. Pastora, professora, não é para agora. Nós acreditamos que sim, lógico que é. Mas eu acredito que alguém que conheceu João e que viveu naquela época teve mais facilidade em assimilar todo esse conteúdo de Apocalipse, né? Nós não, então a intenção não é associar com coisas enigmáticas, né? Pelo contrário, o significado da palavra Apocalipse vem de revelação, que é tirar o véu. É Deus mostrando o propósito dele para toda a humanidade, né? Então o Apocalipse ele não trata de tragédia, mas ele vai tratar um final feliz, né? Foi escrito na ilha de Patmos, né? Lá no mar de Egeu. Era uma ilha colônia, cerca de 32 quilômetros de diâmetro, e aqueles que não andavam de acordo com o reinado de Domiciano, ele mandava para lá, né? Então ele era a ilha destinada aos prisioneiros políticos, né? E João chegou em Patmos, já era um idoso, né? Ele era um pastor relevante da igreja em Éfeso, e ali a gente entende que Domiciano deu uma ré e não quis martirizar João e mandou João para Patmos, né? Então, lembrando das igrejas, né? A igreja de Jerusalém, a primeira igreja, era a mãe. Depois vem a igreja que Paulo trabalhou, e quem enviou Paulo foi a Antioquia, que era a igreja missionária. Mas a igreja de Éfeso era uma igreja muito importante, era uma igreja estratégica, e que João foi pastor ali, né? Ele irradiava para a Ásia Menor. Então, talvez isso fosse a explicação porque João não foi martirizado, né? Ele queria calar João, isolar, mas não queria que fosse mais um escândalo para o seu reino. Certo, querido? Vamos ficar por aqui nesta aula. E na aula que vem estaremos concluindo Apocalipse. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.